Olá pessoal, boa noite. A gente hoje vai começar de um jeito um pouco diferente. A minha filha Renata está aqui, ela vai começar fazendo uma apresentação musical e em seguida eu começo com a palestra, tá bem? Agora eu vou passar para ela, tá bom? Ai, onde eu saí? Pra aqui? Bom. Oi, gente, tudo bem? Eu vou cantar Aleluia. E é isso, pode começar? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória e aleluia, 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 aleluia. Muitas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Pode ir. Obrigado, filha. Nada. Ai. É isso aí, gente. Eu tenho a lembrança da minha filha. Agora eu vou colocar o microfone aqui, porque eu acho que com o microfone fica melhor. Então eu vou espetar aqui o microfone, tá? Espera um pouquinho. Aí. Pronto. Tô com o microfone aqui, de lapela. Tá funcionando aí, gente? Dá pra vocês ouvirem? Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. Me avisa só se está o som funcionando. Dá dizendo que está ok, o som está bom, para eu saber. Se não estiver bom, eu desligo. Ninguém vai falar nada? Então eu vou seguir assim. Estou presumindo que o som está saindo, tá? Bom, gente,
O tema hoje que vamos desenvolver para a nossa reflexão é os espíritos de condições medianas. Deixa eu ver aqui, agora alguém me sinalizou alguma coisa. Tá ok. José Faria, obrigado, hein, por ter avisado. Então o som tá ok, vamos seguir. Então o tema hoje que vamos estar desenvolvendo é espíritos de condições... Tá bom. Isso aí, gente. Obrigado. Alessandro. Espíritos de condições medianas, tá? A gente ainda está com o problema ainda da pandemia, a gente ainda está com as questões envolvendo restrições. Então, nossa casa espírita não está funcionando, não está aberta, não é que não está funcionando, ela não está aberta. Opa, eu vi um barulho ali, não é nada. Não. Ela não está aberta ao público, né? Porque a gente precisa entender que a casa espírita ela funciona não só na nossa dimensão. Aliás, nossa casa espírita já funcionava na outra dimensão, antes da construção física na nossa dimensão. Tá? Eu já contei isso para vocês. Então, ela continua em funcionamento, atendendo espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Porque a gente, quando está fora do corpo, a gente pode ser atendido também. E mesmo aqui em casa, os mentores podem vir aqui nos atender, nos ajudar, né? Por enquanto, a gente está conseguindo, de domingo a Empoá, abrir para orações. Porque aqui em Mogi, onde eu estou, e outras cidades, nem isso. Porque aqui em Mogi tem um decreto que não pode abrir nem para oração, nem para nada. Então é totalmente fechado, todos os templos, igrejas, tudo fechado. O que os pastores e também os padres estão fazendo é o mesmo que nós. Então, eles ficam dentro da igreja, fazem a missa ou o culto, e online. Então, tem lá um canal próprio deles, né? E eles assistem como nós aqui estamos fazendo. Então, é o recurso que a gente está usando aí da internet para a gente ir conseguindo manter minimamente esse nosso trabalho, esse nosso contato, essa nossa amizade, né? Porque se não fosse isso, é mais difícil ainda. Graças a Deus que temos isso, né? Então, de domingo, em Poá, como ainda se é possível, quem porventura puder ir, passe lá na Casa Espírita, se estiver precisando de uma assistência espiritual própria para algum parente, leva lá no domingo o nome da pessoa, anota, deixa na caixa de vibrações, né? Vão ter 2 companheiros nossos lá que vão abrir a casa, tudo, né? Fora daí a gente mantém os demais dias a casa fechada, tá? Continuamos com os cursos, graças a Deus está indo muito bem, né? Sábado a gente tem o curso de educação mediúnica, né? Desenvolvimento mediúnico, das 4 às 5h30. Inclusive no sábado agora vai ser o último dia para inscrições, depois a gente vai fechar o grupo e não vai mais ser possível ninguém ingressar no grupo para participar. Então quem ainda tiver interesse de fazer o curso, até sábado ainda é possível, né? Depois disso já não vai mais ser, tá? E também na sexta-feira a gente tem, das 8 da noite às 10 da noite, a gente tem o curso de apometria, online também, está em andamento, graças a Deus está indo muito bem. Então a gente faz ainda o que é possível, né? A gente então vai já agora passar para o tema. Vocês gostaram da minha filha cantando? Linda, não é? E a voz, né? A gente lembra quando estávamos com o grupo lá, o grupo musical, e essa era uma das músicas que eles cantavam. Então eu pedi para ela fazer... Não ensaiou assim direito, veio, cantou, mas você viu que ainda saiu legal, né? Então é isso. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma oração todos juntos, né? E a gente já vai começar, tá? Vamos fechar os olhos e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Só uma coisinha antes de começar, gente, é que essa palestra que estamos fazendo aqui, essa live, fazendo ao vivo aqui pelo Facebook da Casa Espírita, né? Por essa página do Facebook, ela depois é editada, como também todas as outras palestras que temos todos os dias. E depois, é a Alessandra que faz isso para nós, né? Graciosamente, e depois a palestra,
ela é colocada no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré também. Né? As iniciais são CEMN. E aí então a gente pede para vocês, dentro do possível, depois, entrar lá nesse canal do YouTube da Casa Espírita e se inscreverem, quem não é inscrito, compartilharem as palestras, darem o like, visualizar. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente está no compartilhamento das palestras, está divulgando a doutrina espírita, a gente está promovendo o canal. E com isso, o canal começa a tendo mais visibilidade, ele tem mais inserções no YouTube. Com isso, mais pessoas têm a oportunidade de estar ouvindo, né, a doutrina espírita. E às vezes a pessoa está lá no YouTube, lá olhando um monte de coisas, está até angustiada, só ouve falar de Covid, de doença, de violência, de não sei de quê. Aí de repente entra lá na frente da pessoa uma palestra da nossa Casa Espírita. A pessoa bate o olho, acha aquilo estranho, mas por curiosidade entra. Entra, ouve a palestra consola a pessoa que está precisando às vezes daquela palavra. Às vezes é uma palavra que conforta e vai ao encontro da necessidade da pessoa. Então a gente acaba ajudando, de alguma maneira, as pessoas que estão precisando, como nós mesmos, né? Nós não temos dias que estamos também tristes, é assim, porque a gente não tem ainda uma maturidade, nem um grau de evolução alto, para nos mantermos em paz o tempo todo, para nos mantermos no estado de alegria o tempo todo. Queira ou não queira, a gente às vezes fica triste, fica desesperançado, né? E isso são normais, nós somos seres humanos ainda falíveis, não é? Bom, então, o tema vem ao encontro do que eu estou falando, que é espírito em condições medianas. Nós falamos na semana passada dos espíritos felizes. Espíritos felizes são aqueles que só fazem o bem. Espíritos felizes só fazem o bem e por fazerem só o bem, são felizes. Fazer o bem é fazer a vontade de Deus. O alimento deles é fazer o bem. Então, é uma alimentação de fazer o bem permanente. E onde que tipo de categoria de mundo seria desses espíritos que só fazem o bem? Mundos felizes. E aí nós vamos ter espíritos que são infelizes. São infelizes. Né? E os espíritos infelizes vivem em que mundo? Expiações e provas. Não é? Os primitivos, como eles vivem ainda mais voltados, orientados mais pelos instintos, eles não têm muita consciência de si próprios. Então eles não fazem, muitas vezes, a violência por maldade, mas é para autodefesa, né? Para sua alimentação. Então, ainda o espírito que vive no mundo primitivo, ele não expia e nem passa por provas, ele vive a vida para assimilar, para entender, o cérebro dele também tem uma evolução. E só vai começar mesmo essas provas e essas expiações no mundo de provas e expiações. No mundo primitivo, o espírito não passa por expiações, nem por provas. As provas, vamos dizer assim, são aquelas visando o seu autoaperfeiçoamento, sobretudo intelectual, e um pouco do moral, mas é mais para a parte final do mundo primitivo. Agora, no mundo de expiações e provas é onde nós vamos encontrar, mais propriamente, os espíritos sofredores, infelizes. Mas nós temos também, juntamente com os espíritos sofredores e infelizes, espíritos de condições medianas. Porque nos mundos de expiações e provas, nós não temos só um tipo de espírito, nós temos muitos. Muitos espíritos encarnam em mundos de expiações e provas. Inclusive espíritos puros. O próprio Cristo. O próprio Cristo, que o governador planetário, ele reencarnou no nosso mundo de expiações e provas. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e muitos outros espíritos superiores, sublimes, encarnam, mas aí estão em missão. Estão em missão, mas encarnam. E, juntamente com espíritos infelizes, sofredores, nós também temos, encarnando aqui, espíritos de condições medianas. Quem são esses? Bom, então, se nós temos nos mundos felizes
nos mundos ditosos e felizes, espíritos que só fazem o bem, espíritos bons, nos mundos de expiações e provas, ao revés disso, na outra extremidade, nós vamos ter espíritos que fazem o mal. E que, portanto, não fazem o bem, mas eles fazem o mal. Esses que fazem o mal estão no mundo de expiações e provas. Mas entre os espíritos felizes, que só fazem o bem, e os sofredores e infelizes que fazem o mal, nós temos uma categoria de espíritos que estão no meio, intermediário, que são de condições medianas. Mediano porque está no meio. E eles nem são espíritos que fazem só o bem, e que, portanto, vivem no estado da alegria. Eles vivem o Evangelho. Vocês vejam uma coisa, hein? Eles não estudam o Evangelho, eles vivem o Evangelho, praticam o Evangelho. Eles são o Evangelho vivo. Então, são espíritos mundos felizes. Os espíritos medianos, eles estudam o Evangelho, de vez em quando conseguem praticar as letras do Evangelho, vez ou outra praticam atos de bondade, praticam o bem. De vez em quando também fazem o mal, às vezes até sem querer, né? Mas eles não são maus propriamente dito. Nós temos os maus também, mas junto com os maus nós temos os medianos e alguns espíritos puros, que são exceções que vêm aqui em missão. Então, normalmente, os espíritos de condições medianas são aqueles que passam por provas. Não passam necessariamente por expiações. Normalmente, os espíritos de condições medianas estão passando por provas. Já os espíritos sofredores, esses aí passam por expiações, porque ainda estão vivendo no mal, fazendo no mal. Que veja bem uma coisa. O espírito que vive na droga, que vive no crime, espírito encarnado, tá? Que vive praticando infração à lei, não só humana, mas também divina, evidentemente que isso não vai dar certo, porque está indo na contramão das leis. Você vai na contramão das leis, só pode vir uma coisa para você, sofrimento. Não tem, por isso que é espíritos sofredores, né? E espíritos infelizes. Mas nós estamos falando aqui na palestra de hoje de espíritos de condições medianas. Então, os espíritos de condições medianas são aqueles que já desenvolveram algumas qualidades morais. E, normalmente, esses espíritos, quando desencarnam, eles são assistidos pelos mentores que vêm, resgatam, fazem o desligamento e levam para as colônias, normalmente. Exceto em algumas situações, quando cometem alguns equívocos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O André Luiz. O André Luiz é um espírito mau, que fazia o mal? Não, ele era um médico, não fazia o mal para ninguém. Ao contrário, ele atendia. Tudo bem que ele cobrava, porque é a profissão dele, tá certo? Mas ele fazia mal? Não, não fazia mal para ninguém. Vocês vão dizer assim, não, mas então por que ele foi lá para um umbral baixo, naquele local de sofrimento? Porque ele suicidou. Se ele não tivesse suicidado, certamente, até por intercessão da mãe dele, ele seria resgatado pelos companheiros, pelos espíritos da colônia Nosso Lar. Teriam vindo, desligava e levava lá para a colônia, direto para a colônia. Mas ele não foi direto para a colônia, foi depois de 8 anos. Ele ficou 8 anos sofrendo no umbral. Por quê? Por causa do suicídio. E isso que foi o problema. Não é? Mas se não fosse isso, como André Luiz é um espírito de condição mediana, nem era um espírito bom, nem era um espírito mau, o normal seria ele para a colônia. Resgatava, ia para a colônia, ficava um tempo ali, uns dias ali para recuperar, e normal, aí ia seguir a vida dele na colônia espiritual Nosso Lar. Ele morava no Rio de Janeiro. Normalmente, onde você desencarna, tem sempre uma colônia, aí você vai para essa colônia, onde você desencarnou. Ou se você tiver uma ligação forte com outro local de outra colônia, você vai para lá também, não é? Agora, fora daí, se você cometer um equívoco muito grave na encarnação, você poderá ter uma passagem no umbral. No umbral baixo, eu estou falando umbral baixo, porque na realidade, a quarta dimensão, nós temos um umbral baixo, um umbral médio e um umbral alto. O umbral alto, nós já falamos, é onde estão localizadas as colônias espirituais. O umbral médio estão os postos avançados, que são como mini cidades e mini colônias.
E você vai ter um umbral baixo, que é onde você vai ter as zonas de sofrimento. As cidades umbralinas, os vales dos suicidas, locais de dores e de sofrimentos. Aquelas cavernas, vem o espírito ali chicotear, escravizar, isso é umbral baixo. Então, normalmente, os espíritos maus, que são sofredores, espíritos infelizes, vão para esse umbral baixo. Por quê? Porque fazem tudo errado. Praticam mal, prejudicam as pessoas. Aí a vibração super baixa vai para os ambientes de vibração baixa, que é o umbral baixo. Se sua vibração é baixa, e sua vibração vai ser baixa se você fizer o mal. Você estando praticando o mal, vivendo no mal, num estado de vibração. Por exemplo, se você vive em estado de medo, em estado de ódio, em estado de prejudicar as pessoas, sua vibração vai ser baixa por causa da sua sintonia. Então, sua vibração é baixa, você desencarna, vai para um ambiente correspondente. E mesmo você estando encarnado, durante a encarnação, você vai estar também em ambiente de vibração baixa e vai atrair para você pessoas de vibração baixa. E quando o corpo está dormindo, você sai do corpo, vai para locais de vibração baixa, umbral baixo. E as pessoas que você atrai para você durante a encarnação, ou após a encarnação, ou durante o sono do corpo físico, são pessoas. Porque eu falo pessoas, o espírito para mim são pessoas. Então, o espírito estando encarnado ou desencarnado continua sendo uma pessoa. Não tem diferença. E pela lei da atração se atrai aquilo que tiver sintonia com você. Vibração baixa vai atrair pessoas de vibração baixa. No caso, você desencarnou, vai lá para baixo. Lá para baixo que eu falo vibratoriamente. Não tem para baixo, não tem para cima. Vibratoriamente é que a gente fala para ficar fácil de entender. Tá? Então, agora, o espírito de condição mediana, o normal, se ele viveu uma encarnação sem muitos contratempos, sem ter feito mal, também não fez tanto bem, mas não errou muito, o normal é ele desencarnar, vem a equipe, o mentor, desliga, depois de passar pelo período de desencarne dele, seja qual tiver sido a programação espiritual, o mentor dele, mais os amigos espirituais da colônia correspondente, desligam, ele vai ficar um pouco sonolento, e aí eles vão levar para a colônia espiritual correspondente daquele espírito, que é, na verdade, de onde ele veio. Né? Porque, normalmente, você vai estar numa colônia espiritual, vai programar a sua reencarnação, você reencarna. Quando você desencarnar, é para aquela mesma colônia que você volta. Dependendo da situação, a sua programação de reencarnação pode se dar nos postos avançados. Às vezes não dá para levar para a colônia, você vai ficar no posto avançado e dali se conclui que vai reencarnar dali mesmo. Então, você desencarnou, volta para lá. Né? Agora, o espírito de condição mediana, o que acontece? É quase, eu diria assim que... Vamos falar do Brasil, porque a gente está aqui, a gente conhece mais aqui. Né? Eu não vou falar do planeta inteiro, porque daí seria uma outra análise. Vamos falar do Brasil, tá? Então, vamos dizer assim, no Brasil, que está predestinada para se converter na pátria do Evangelho, mas até o fim da transição não é a pátria do Evangelho. Está predestinado para ser depois da transição. No mundo de regeneração, o Brasil está predestinado para ser a pátria do Evangelho. Mas e até a pátria do Evangelho? Redenção. Cristo escolheu o Brasil para ser a pátria da redenção na primeira etapa, que é essa que nós estamos aqui. E após a transição e início do mundo de regeneração, aí pátria do Evangelho. Então, nesses 36 anos que faltam para iniciar a regeneração, propriamente dita, né, aí a gente está aqui na redenção. Então, quem que reencarna aqui? Espíritos que apresentaram muitas dificuldades em outras encarnações, em outros ambientes, né, e vêm para cá e tal. Então, ainda assim, nós temos, vamos dizer, a maior parte da população, a maior parte das pessoas, espírito de condições medianas. Espíritos do mal, espíritos que fazem o mal, na realidade, não é a maioria. Vejam bem uma coisa.
Nós temos, por exemplo, agora nas cidades problema de bloqueio e tal. Então, você vê que as pessoas são ordeiras. O que significa isso? Que não usam de violência. E isso significa o quê? Espírito que não usa de violência é espírito que está com a condição mínima, a mediana, para continuar o seu processo evolutivo no mundo de regeneração. Porque vocês pensam que quem é que vai para o mundo de regeneração? Os espíritos que só fazem o bem? Os espíritos puros? Não, gente, porque esses aí eles já estão em outros ambientes acima. Os espíritos puros, gente, eles já estão além da dimensão astral. Eles já passaram da quinta dimensão, da sexta, estão na dimensão mental já. Não tem mais corpo astral, não tem mais corpo com forma humana, não tem mais. Então não são esses espíritos. Porque, gente, o nosso planeta indo para o mundo de regeneração, o planeta vai continuar físico do mesmo jeito. Não vai virar um planeta etéreo, não vai virar um planeta nebuloso, não. Vai continuar sendo esse mesmo planeta que nós temos aqui. Rochoso, denso, mas vibrando numa dimensão acima, que é a quinta dimensão. E a dimensão acima é uma dimensão espiritual, íntima. E que você está num estado mais elevado de consciência. E, via de consequência, suas ações vão ser mais elevadas, sua moral vai ser mais elevada. É isso que acontece. Então, quem vão ser os espíritos que vão estar aptos para iniciar o seu processo evolutivo, né, no mundo de regeneração? Os de condição mediana, gente. E os espíritos sofredores e maus? Esses não, porque eles fazem o mal. E como fazem o mal, precisa de ter um umbral para eles depois, que a vibração do umbral é baixa, a vibração de quem faz o mal é baixa, então desencarna e vai para o umbral. Mas não vai mais ter umbral. Então não tem como reencarnar em um mundo de regeneração aos espíritos sofredores e maus, porque não vai ter um ambiente espiritual para eles permanecerem durante o interregno de encarnações. Via de consequência, espíritos que vivem no mal, fazendo o mal, não vão ter condições de reencarnar mais no planeta, por essa simples razão vibracional. Não é porque Deus não gosta, porque esses aí tem que sofrer. Não é nada disso. Simplesmente por uma razão natural. A incompatibilidade vibracional, porque o planeta ele está mudando de categoria. Na categoria dos mundos habitáveis, o nosso planeta está mudando de condição. Está sendo elevado na categoria dos mundos para mundo de regeneração. Onde só vamos ter provas. E eu falei para vocês que os espíritos de condições medianas normalmente vivem provas. Não vivem expiações, a não ser que durante a encarnação ocorra algum deslize grave, como foi o caso do André Luiz, que se suicidou. Aí ele cria uma situação que vai exigir viver uma experiência carnal expiatória, para corrigir. Mas não sendo isso, o normal é o espírito viver provas. Porque o espírito, ele conquista aprendizados. Na dimensão espiritual, o espírito aprende muito, hein? Porque veja bem uma coisa, você está numa colônia espiritual. Se você está lá, são 3 coisas que podem acontecer com você. Você está na colônia espiritual, Nosso Lar, Alvorada Nova, qualquer uma. E aí você está lá, ou você vai trabalhar na colônia, como dentro da colônia tem múltiplas atividades. Você vai trabalhar. Mas se você falar, mas não gosta de trabalhar. Bom, tudo bem, você não gosta de trabalhar, então você vai estudar. Então você vai estudar, você vai estudar. Mas eu também não gosto de estudar. Bom, você não gosta de trabalhar. Você não gosta de estudar. O que os mentores vão falar? Então você vai reencarnar. Do jeito que está. Porque você poderia estudar lá, em alguma colônia, para se preparar melhor, conquistar mais cabedais para uma encarnação mais virtuosa, mas você não quer estudar. Você poderia também trabalhar lá para conquistar mais, fortalecer-se mais intimamente no trabalho. Você vai conquistar amigos, você vai ajudar pessoas. Certamente você vai ter uma assistência muito superior durante a encarnação depois, mas você também não quer. Então, o que os mentores falam? Bom, você não quer estudar, não quer trabalhar, então você vai encarnar do jeito que você está. É claro que vai ser mais difícil para você, não é? Claro.
Entretanto, os espíritos de condições medianas, normalmente, isso de não querer nada é exceção. A maioria que estão lá querem alguma coisa. Então o espírito que está lá trabalha, estuda, aprende, conquista várias vitórias enquanto espírito imortal, mas aí chega um momento que ele precisa ser provado. E onde que vai ser a provação? Durante a reencarnação. É mais ou menos assim. Você lá está estudando o Evangelho de Jesus. Como é que nós vamos saber se você realmente internalizou isso? Você tem que reencarnar. E você reencarna. E como é que vai saber se você realmente aprendeu aquilo? Se você estiver vivendo o Evangelho, você aprendeu. Porque quem aprende, vive. É o Evangelho em si. Então a gente aprende no Evangelho de Jesus que a gente precisa respeitar o direito do outro. Aí você reencarna, você só quer ver o seu direito, o do outro não interessa, não, você não aprendeu. Então, os espíritos de condições medianas reencarnam para serem provados. Por isso que aqui é um mundo de prova, gente. E de expiações também para o espírito sofredor. Mas se você já não é um espírito que faz o mal, então você já não é um espírito sofredor. Então você não vai espiar, mas você vai passar por provas. Porque se você estiver só fazendo bem, quer dizer que você já aprendeu, você já conquistou. Você não precisa mais ficar aqui. Aí você vai para o mundo ditoso ou feliz. Mas não é o nosso caso, né, gente? Que a gente ainda pisa na bola. Ou não. Gente, a gente ainda comete falhas. O que devia fazer, às vezes, não faz. Fica com sentimento de culpa, porque... Mas aí tem uma coisa, se você considerou que devia ter feito uma coisa e não fez, fica com sentimento de culpa, tem um lado ruim, mas tem um lado bom, quer dizer que você já tem consciência. Por exemplo, passa um menino perto de você na rua, né, e pede um biscoito para você. Ô tio, me dá um biscoito. Você olha para aquele menino e pensa assim, não, esse menino aí deve ter algum adulto perto, você quer me enganar, não vou dar. E não dá, vai embora. Mas não dá 10 passos para frente, você olha para o menino para trás, menino pé no chão, roupa toda suja, cabelo desgrenhado. Aí você olha para você, olha para ele, você fala, ai, como eu sou ruim, ai, como eu sou mal. Eu devia ter ajudado, não ajudei. Aí você pega o ônibus e vai para cá. Chega em casa, fica remoendo aquilo. Eu não ajudei, fica com sentimento de culpa. E ainda fica pensando assim, agora, pela lei da atração, pela lei de causa e efeito, eu não vou ter biscoito depois. Eu neguei o biscoito do menino. E agora, quando eu precisar do biscoito, eu não vou ter. Ai, meu Deus, eu vou sofrer. Sentimento de culpa. Mas não é uma criatura que faz o mal. Às vezes deixa de fazer o bem, mas o mal também não faz. Então, os espíritos de condições medianas são aqueles espíritos, são encarnados ou desencarnados, gente, que quer acertar, não quer errar, ele quer acertar, mas nem sempre faz a coisa certa. Às vezes não faz. Mas mesmo quando não faz, não prejudica ninguém. Ele deixa de ajudar, mas não faz o mal. Mas não prejudica. Quer ver nesse exemplo que eu dei do biscoito do menino? Ele não prejudicou o menino em nada, só não deu o biscoito que o menino pediu. Porque ele achou que poderia ser enganado. Ele fez algum mal para o menino? Não, o menino estava ali, do mesmo jeito que estava, ficou. Sabe-se lá para onde é que foi. Mas prejudicou o menino? Não, não prejudicou. Podia ter ajudado? Talvez pudesse. Ia resolver a situação do menino? Não, porque o menino vive uma expiação. Mas podia ter amenizado? Talvez pudesse ter amenizado, dando o biscoitinho que ele pediu. Resolveria? Não, mas podia ter amenizado. Mas fez o mal? Não, não fez. Então, espírito de condição mediana. Que vem para a encarnação, como nós estamos, para ser testado naquilo que poderá ter sido aprendido ou não. E as encarnações servem para provar se a gente aprendeu ou não aprendeu. Porque durante a encarnação a gente aprende, mas durante o período que nos encontramos na dimensão espiritual, gente, nós aprendemos muita coisa. Gente, às vezes a gente fica 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos fazendo cursos de aperfeiçoamento, de tudo. Inclusive do Evangelho. Trabalha em locais de assistência, às vezes se inscreve para ser samaritano, vai resgatar, como o André Luiz foi resgatado,
pelo Lísias, pelo Tobias e pelo ministro Clarencio. Então você está trabalhando, está ajudando, está servindo e cresce. Mas aí você precisa reencarnar para verificar se aquilo passou a fazer parte de você. Porque você só terá aprendido verdadeiramente quando aquilo que você estudou passou a fazer parte de você. Quando o que você estudou já estiver fazendo parte de você, você vai ter a conduta que você estudou. Enquanto que nós, embora estudemos, não é sempre que a gente pratica a conduta que a gente gostaria. Como Paulo de Tarso dizia, aquilo que eu não quero fazer, eu faço com facilidade. Mas aquilo que eu quero eu não consigo. Ele está querendo dizer o seguinte, que ele gostaria de fazer o bem, mas ele não consegue sempre. E ele não gostaria de fazer o mal, mas esse ele faz fácil. Por quê? Porque a gente ainda não tem ainda, a gente ainda não internalizou, ainda não faz parte, a gente ainda não faz, essas bondades que a gente queria praticar o tempo todo, ainda não faz parte de nós. Mas a gente está esforçando para procurar, ainda que de vez em quando, praticar. Que a gente quer acertar, a gente quer fazer o bem, mas a gente não tem a força suficiente, ainda não faz parte da nossa alma, da nossa intimidade, ser bom o tempo todo. Porque a nossa diferença do espírito puro é que a gente ama e faz o bem, mas não é o tempo todo. O espírito puro, gente, ama o tempo todo. Faz o bem o tempo todo. E a gente, então, está classificado na condição de espírito, condição mediana. Agora, notícia boa para vocês, hein? Espírito, condição mediana, via de regra, não estou dizendo que todos, né? Estou dizendo que, via de regra, dentro do que é o normal, apresenta a condição mínima, que é a mediana, para continuar seu processo evolutivo no mundo de regeneração. É como você está na escola. Você está na escola, o professor dá as lições, você faz os trabalhos, depois sai as provas, você tirou nota 5. Você não tirou nota 10. Você não passou com mérito. Mas para passar nessa escola, é necessário apenas tirar nota 5, que é a metade. Você não tirou 10. Você não tirou 0 também. Se você tivesse tirado 0, eu estava reprovado. Então, tanto você não tirou 0, como você não tirou 10. Você tirou 5, nota 5. Sendo nota 5, eles consideram que já dá para ir para frente. É meio empurrado, mas dá. E o nota 5 é aquele espírito de condição mediana, que não faz o mal, que já não é mais violento, que às vezes faz o bem, mas às vezes não faz. Mas não faz o mal, normalmente. Pode fazer, mas é exceção. Mas normalmente não faz. E podendo fazer, às vezes faz, às vezes não faz. O mal não faz. Via de regra não faz. Não é? Mas quer acertar. Fica triste quando não faz a coisa certa. Fica até com sentimento de culpa, porque queria acertar. Não é? Então, esses são os espíritos de condições medianas, né? Que é a maioria dos espíritos encarnados no Brasil. É a maioria. Agora, nós temos também aqueles espíritos que são muito egoístas, só querem pensar em si. Só vivem a vida voltado para obter o poder. Obter o poder para escravizar, obter o poder para impor o seu domínio sobre os outros e ter cada vez mais para si bens materiais, mais riqueza. Tem mais, quer ter mais, quer ter mais. Não acabar. Sem avaliar que quanto mais ele tem, alguém está ficando sem. Você tem um bolo. Você tem um bolo. Tem 100 pessoas. Eu pego metade do bolo. Aí 99% do resto do povo vão ter que se virar com a outra metade. Mas daí vem mais um outro, pega mais 1/4 do bolo. Então vai sobrar 1/4 para 98 pessoas. É muito egoísmo, não é? Você podia pegar um pedacinho do bolo, uma fatiazinha fina, que é a sua parte, você come, tá, fica satisfeito.
e deixa cada um também comer o seu pedacinho do bolo. Ou você vai na festa e quer comer o bolo brigadeiro sozinho, para pôr tudo na boca e não sobrar nada para ninguém. Não pode, né? A gente precisa entender que os outros também são filhos de Deus, como nós, né? Então a gente precisa ver o nosso lado, mas não deixar de ver que o outro também tem direito, que o outro é um irmão também, que como nós é filho de Deus também. A gente puder fazer ajuda, mas não atrapalhar, não ser egoísta de querer tudo para nós, porque veja, tudo bem que o universo é infinito, mas, veja, aqui na Terra, né, eu não posso querer tudo só para mim. Eu tenho que, não é proibido você trabalhar e ter algumas conquistas para ter um conforto. Não há problema nenhum sobre isso. Não há problema nenhum sobre isso. Agora, o egoísmo exacerbado é que é o problema, porque você não vai estar fazendo com que os recursos que são de Deus, embora você trabalhou para ter, mas é um empréstimo. Você entender isso que é um empréstimo, que nada é nosso. Mas se você fizer esse empréstimo circular, você vai estar fazendo a vontade de Deus, né? E não segurando só para você. Não é? Então, é isso. O espírito de condição mediana são esses espíritos que querem fazer o bem, que querem acertar, que ordinariamente não fazem o mal, apenas excepcionalmente o fazem, mesmo assim não é o que queria, mas pode acontecer, às vezes por um excesso, mas via de regra não. Como deu o exemplo, o próprio André Luiz suicidou, então no suicídio infringe a lei do progresso, né? Então, o espírito mediano é aquele que normalmente cumpre as leis humanas, não faz o crime, cumpre seu dever. No entanto, não necessariamente consegue cumprir as leis divinas. Costuma normalmente cumprir as leis humanas, faz tudo certo, paga os seus impostos, constitui sua família, cria os seus filhos, dá boa educação, é zeloso. Entretanto, nos negócios, às vezes não é tanto, né? Tem alguns deslizes, mas é uma pessoa que não é do mal, vamos dizer assim, não é? E que, embora cumpra as leis humanas, não necessariamente cumpre as leis divinas, ao menos não cumpre todas. Comete algumas falhas ainda, mas não é um espírito sofredor, não faz o mal, então normalmente não é um espírito que está espiando. E que só vai espiar se praticar um erro grande na encarnação, daí então na outra vai ter que acabar espiando. Então, minha gente, é isso, tá? A gente fica por aqui, eu agradeço bastante aí a presença de todos. O horário nosso é nome de 30 minutos, estamos com 40 que eu acabei de olhar agora, né? Incluindo a apresentação da minha filha. Então a gente fica por aqui, tá? E eu agradeço muito vocês, né? A paciência até de ficar comigo até agora. E a gente então vai encerrar com uma prece. Vamos fazer juntos. Fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Gente, um grande abraço, muito obrigado. E um final de resto de dia, já escureceu, né? Que aqui estou aqui com essa luz aqui artificial, mas já vocês viram que está começando a escurecer já mais cedo? Porque já estamos... já acabou o verão, né? Acabou sim. Nós já estamos no outono, né? Porque o verão acaba no dia 22 de março. Então a gente já está no comecinho do outono, por isso que está escurecendo assim esse horário. Porque no verão a gente via que esse horário ainda estava com o final do entardecer bonito. Então é isso, gente. Bom, então, um beijo no coração de todos, até sábado. E nos vemos então na live de sábado, tá? Amanhã nós vamos prestigiar a live da Vânia, nesse mesmo horário, e no sábado eu que estarei com vocês, tá bom? Até lá. Muito obrigado.